Alerta Brasil, atenção na saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponde a 720 milhões de brasileiros. E, além disso, na América Latina, o Brasil lidera o ranking de ansiedade e depressão, com aproximadamente 19 milhões de pessoas nessa condição. O Brasil tem o pior índice de saúde mental dentro de um ranking de 64 países. E no programa de hoje, vamos matutar sobre essa problemática social da saúde mental e a sua relação com o ensino-aprendizagem. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros, da cor clara, tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa na cor preta, ao fundo eu tenho uma estante com livros, uma cortina na cor branca e também uma parede de fundo branco. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Simone Ferreira, uma mulher parda, baixa, de cabelos negros, curtos e usando óculos. Está vestindo também uma blusa preta e, ao fundo, uma parede branca. E para matutar sobre saúde mental e ensino-aprendizagem, a nossa convidada de hoje é a professora e pesquisadora Ellen da Silva Sintra de Paula, professora do IFG, Campus Goiânia Oeste. A professora Ellen é coordenadora do Eixo de Educação, Culturas e Tecnologias do Centro de Referência em Pesquisa e Inovação do IFG, e também é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Promoção da Saúde, o NUPES. E está vendo um QR Code aqui na tela? Através dele, você pode acessar o currículo Lattes da nossa convidada Ellen e aprofundar mais sobre os seus estudos e pesquisas. Professora Ellen, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vinda. Bom, e nós vamos começar com uma citação de Freud, que diz o seguinte: o eu não é o senhor em sua própria morada, a partir da sua metáfora do iceberg. E em sua primeira tópica sobre o aparelho psíquico, a ponta do iceberg foi chamada de consciente e a parte tão profunda do âmago de inconsciente. Professora Ellen, explica para a gente o que é a saúde mental e o que pode influenciar a saúde mental. Oi, Thalita. Obrigada pelo convite, inicialmente. Queria agradecer muito você e todos os envolvidos. E eu queria fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, parda, tenho os cabelos pretos, cacheados, estou usando um brinco dourado e um vestido preto com algumas flores. E eu estou aqui atrás de mim, tem alguns livros, uma estante de livros, uma parede branca e alguns quadros. Bom, esse tema é muito importante, né? Saúde mental, eu acho que está muito em voga ultimamente, todo mundo falando sobre isso, né? O que é muito bom. Mas é importante a gente conceituar mesmo, né? O que é a saúde mental? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, que existe um conceito, né, preconcebido por essa organização, eles dizem que a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo realiza suas capacidades, supera o estresse normal da vida, trabalha de forma produtiva e frutífera e também contribui de alguma forma para a comunidade na qual ele está inserido. Ou seja, saúde mental é você se tratar bem os outros e realizar suas atividades normalmente, seja trabalho ou estudo.
E muitos fatores podem interferir, né, nesse estado de bem-estar social, na saúde mental dos indivíduos. Os nossos estudos são, em geral, com adolescentes e com estudantes da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Então, eu vou tentar focar mais nesse público, né? Então, o que poderia influenciar a saúde mental desses indivíduos? Um dos fatores principais e mais próximos de nós foi a emergência da pandemia de Covid-19. Então, após a pandemia, muitas pessoas foram para casa, ficaram isoladas, sem convivência social. Imagina um adolescente, né? Então, esse é um fator chave que pode afetar a saúde mental. Um outro fator também muito importante são as condições socioeconômicas. Então, tanto sociais, a vida social, como a vida econômica, as condições financeiras, né, de uma casa, de uma família, pode afetar a saúde mental do indivíduo. A falta de hábitos saudáveis, de sono, de alimentação, prática de exercícios físicos, também estão diretamente, né, ligadas à saúde mental. Um outro fator que é também muito importante quando a gente fala de estudantes é a violência. Então, a gente tem a violência física, a violência emocional. Nós falamos muito de bullying também, né, em relação a alterações de saúde mental. E também temos o uso e abuso de álcool, de outras drogas, que também estão relacionados à saúde mental. E mais recentemente, que deixei aqui por último, esses dois fatores, que é o uso exagerado de telas, que é muito comum, né, no nosso tempo, e também de redes sociais. Isso já existem estudos comprovando que também afetam a saúde mental das pessoas. E, professora Ellen, para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde mental é reconhecida como elemento integrante da saúde geral e também como um direito básico e fundamental. E nós sabemos também que a educação é um direito essencial para o desenvolvimento humano. Como é que a saúde mental interfere e afeta o processo de ensino-aprendizagem? Essa pergunta é muito importante e a gente tem que dividir ela em duas partes, né? Quando a gente fala em processo ensino e aprendizagem, eu tenho dois atores principais aqui. Eu tenho o professor, que é a parte do ensinar, e temos os estudantes, o aluno, que é a parte, né, do aprender. Então, esse processo envolve esses dois atores. Então, quando eu falo de saúde mental, eu tenho que falar tanto da saúde mental do professor quanto do estudante. Você pode imaginar, né, um professor que esteja passando por problemas emocionais, problemas econômicos, né? A gente tem muitos desses problemas muito comuns entre os professores hoje em dia. Isso vai afetar o seu processo de ensino, em como ele ensina, em como ele vai para essa aula, as suas faltas, né, que deixam o aluno sem aula. Então, isso vai influenciar diretamente nesse processo de ensino, que influencia no processo de aprendizagem do estudante. Agora, a gente falando, né, sobre o estudante, né, como que a saúde mental afeta. Então, todos esses fatores que eu citei anteriormente afetam a saúde mental. E o indivíduo com a saúde mental afetada, ele tem uma dificuldade, muitas vezes, de atenção, né? Muitas vezes de estar no ambiente, muitas faltas, evasão de escolas, né? Ele sai da escola porque ele não consegue. E, assim, nós temos, além, né, desses problemas mentais mais comuns e adquiridos, como ansiedade, depressão, a gente tem também alguns transtornos mentais que afetam a aprendizagem, né? Então, a gente tem aí estudantes que têm o transtorno do espectro autista, estudantes que têm descalculia, né, que é a dificuldade em fazer conta. Então, são dois exemplos, né, que eu posso dar aqui, que são também transtornos mentais que afetam a aprendizagem. Hoje, estima-se que aproximadamente 40% dos estudantes, né, de uma sala de aula normal, eles encontram dificuldade de aprendizagem, eles têm algum transtorno de aprendizagem. E esse transtorno pode, sim, estar relacionado
a sua saúde mental. Tanto essa saúde mental que pode ser afetada por diversos fatores, né, levando a quadros de depressão, de ansiedade, quanto esses transtornos mentais que não são adquiridos, mas são inatos, né? E para quem está chegando agora, no Matutando de hoje, estamos dialogando sobre saúde mental e ensino-aprendizagem com a professora Ellen Sintra. Já dialogamos sobre as características e interferências da saúde mental nos processos de conhecimento dos seres humanos. E agora vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Bianca, eu sou estudante do curso de Pedagogia aqui no Instituto IFG Campus Goiânia Oeste. A minha pergunta é: quais são os processos para chegar no pensamento crítico? Oi, Bianca. Então, essa sua pergunta é muito interessante, né? Quais são os processos que nos levam, né, a adquirir esse pensamento crítico, chegar ao pensamento crítico? Eu acredito que, na minha experiência própria, né, é o processo de estudo. Então, quanto mais você busca compreender, entender, né, os assuntos, se aprofundar nos assuntos, mais vai gerando esse processo, né, de pensamento crítico, em que você consegue, por exemplo, avaliar um trabalho e falar, olha, esse trabalho está muito bom. Não, esse trabalho aqui, esse estudo aqui não está muito bom. Então, eu acredito que seja essa busca mesmo de conhecimento, né, de se aprofundar, de ir atrás, de pesquisar as inovações, né, isso nos ajuda a desenvolver esse pensamento crítico. E, é claro, também as relações interpessoais, né, que a gente tem, o convívio nas comunidades também nos auxiliam. Eu acredito que seja isso. E, professora Ellen, em contribuição à temática, né, que nós estamos dialogando, nós indicamos para os nossos estudantes e também para toda a comunidade em geral a página virtual do Centro Cultural da UFMG, que está com uma curadoria de Fábio Belo, com uma listagem de filmes sobre saúde mental. Então, é só acessar a página da UFMG e ver essa lista de filmes relacionados à saúde mental. E, continuando os nossos diálogos, professora Ellen, você está na coordenação da pesquisa intitulada Levantamento dos Fatores Socioeconômicos, Emocionais, Educacionais e Comportamentais Associados à Saúde Mental de Estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado do IFG e as suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. Professora, você poderia falar para a gente um pouquinho qual é a origem dessa pesquisa e o que os dados revelam até o momento sobre as implicações da saúde mental no processo de ensino-aprendizagem? Claro, Thalita. Essa pesquisa, que tem esse título enorme, né? Mas é um título que abrange tudo que a gente faz mesmo hoje em dia. Ela surgiu, na verdade, a ideia dela surgiu a partir de duas estudantes que eu tive em 2019, do ensino médio técnico integrado em tempo integral. Essas estudantes, elas me vieram com essa questão. Professora, a gente tem percebido que muitos alunos que chegam aqui no IFG, né, vêm lá do ensino fundamental e começam a estudar aqui no IFG, desenvolvem, a maioria deles tem desenvolvido aí algum transtorno mental, seja de ansiedade, seja de depressão, né? E a gente queria muito entender melhor por que disso, né? Então, foi a partir dessas alunas, né, deste incômodo que elas tiveram, que surgiu a ideia da gente começar com os estudos em saúde mental no IFG. Bom, e aí veio a pandemia, né, em 2020, logo no começo do ano, a gente ia começar com um projeto, e aí nós tivemos que fazer uma mudança, né, da nossa rota. Então, nós começamos a pesquisar os efeitos da pandemia na saúde mental dos estudantes. Então, como que a pandemia estava afetando, como que o ensino remoto estava afetando, né, esses estudantes.
E foi muito interessante, porque nós conseguimos aí abranger cerca de 200 alunos do ensino técnico integrado, em tempo integral, e mais a cerca de 80 alunos da educação de jovens e adultos. E nós tivemos muitas respostas, muitas informações que foram muito legais. Inclusive, nem todas elas já foram publicadas, né? A gente tem algumas publicações, mas ainda tem dado que ainda não saiu do forno. E em relação, né, ao processo ensino-aprendizagem, na época, né, que a gente fez esse levantamento lá com os estudantes no ensino remoto emergencial, nós chegamos a uma resposta de que cerca de 80% desses estudantes, eles tiveram dificuldade de aprender com um ensino remoto, né? Então, como que a pandemia afetou esse processo, né? A gente pôde ver isso. E também, cerca de 80% relataram que tinham sintomas de ansiedade e depressão no período. Então, uma coisa está bem interligada, né? Então, talvez, não só a questão da depressão, da ansiedade, do transtorno mental, mas também, né, o estar distante, a falta de contato físico com os professores, com os colegas, afetaram, sim, e muito o processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Hoje, a gente, como professor, né, docente, em sala de aula, a gente pode observar isso na nossa prática. Então, os alunos que chegaram nesses 2 anos pós-pandemia, eles vieram com inúmeras deficiências, né, vieram mais ansiosos, com maior dificuldade mesmo de aprendizagem. Eu costumo dizer que a gente está indo mais lentamente, né, agora, com esses estudantes, para que eles possam aprender. Mas nós temos, assim, muitos resultados legais mesmo, como um aumento do uso de medicamentos para dormir durante a pandemia, né, dos estudantes, a ideação suicida, que foi cerca de 20% dos estudantes relataram ter ideação suicida, o que é muito importante. Então, esses são os dados que a gente tem. Agora, em relação a esse título que você citou aí no começo, né, dessa pesquisa, nós ainda estamos na fase de coleta de dados, né? Então, nós estamos tentando coletar esses dados, né, sobre os fatores socioeconômicos, emocionais, educacionais e comportamentais que estão associados à saúde mental desses estudantes. Então, nós não temos ainda muitos resultados, tá? Mas é um ponto muito interessante, até gostaria de citar aqui que em fevereiro nós tivemos aí o lançamento de uma nova política nacional, né, de atenção psicossocial nas comunidades escolares, que foi aprovada, né, pelo governo federal, para a gente ter mais psicólogos, mais educadores, né, nessa área mesmo social, para atender os alunos. Então, a nossa pesquisa, ela hoje é bastante relevante, né, até para a gente fornecer informações. A gente levanta as informações para que a instituição, o governo, né, os governos possam saber em que frente atuar em cada local, né, de acordo com os problemas levantados em pesquisas como essa nossa pesquisa. E que ótima notícia, né, professora Ellen? E ainda sobre o seu trabalho institucional, você também é coordenadora do eixo de Educação, Culturas e Tecnologias do Centro de Referência em Pesquisa e Inovação do IFG. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que você desenvolve? Sim, essa coordenação, né, a gente entrou na coordenação por meio de um edital, né, da própria IPG, e foi exatamente com esse projeto que a gente está falando sobre ele aqui, né, que nós demos início aos trabalhos. Nós estamos implantando agora, né, o centro de referência, a gente deve inaugurar agora no mês de março, né, fazer a inauguração oficial, né, do local físico, onde a gente quer concentrar essas pesquisas no IFG. Então, esse ambiente é um ambiente multiprofissional, então a gente vai receber pesquisadores de toda a instituição para poder desenvolver suas pesquisas em parcerias, né, ali. E hoje nós estamos na fase, né, dentro da coordenação desse eixo que você falou, né, da educação, na fase de levantar os projetos que estão já em execução no Instituto, para
para a gente conseguir firmar uma parceria com esses pesquisadores, né, para a gente trabalhar junto. Eu acho que juntos nós somos mais fortes, né? Então, quanto mais a gente puder, né, saber um pouco mais da pesquisa do outro e como ela pode interferir na nossa pesquisa, isso vai fazer com que haja crescimento de todos, né? Então, esse trabalho, ele vem sendo executado desde agosto, setembro do ano passado, né, que eu estou lá no CityLab, junto com outros coordenadores de outras áreas, e a gente tem feito esse trabalho mesmo em conjunto para a gente estruturar esse centro de referência que vai se chamar agora CRIAR, né? Então, esse centro, né, de inovação em pesquisa vai ter esse nome CRIAR, né, que é um nome bastante sugestivo para que a gente possa realmente ter ideias novas, né, desenvolver novos estudos ali. E todos estão convidados a conhecer, né, fica ali próximo ao CEASA, esse local. É um local que está ficando muito bonito e eu espero que em breve a gente possa receber todos vocês lá. E antes de finalizar o nosso programa, professora Ellen, eu gostaria de te agradecer, né, por estar aqui conosco hoje, compartilhando dos seus conhecimentos e da sua experiência e dos trabalhos desenvolvidos aqui no âmbito do IFG. E antes disso, eu gostaria de te pedir para fazer uma indicação de uma produção cultural sobre essa temática que nós discutimos aqui hoje no Matutando. Olha, Thalita, eu que agradeço mesmo. É muito bom falar das nossas pesquisas, né, do que a gente tem feito. É muito bom poder divulgar isso para que todos tenham conhecimento, né. Eu queria deixar aqui, pode ser 2 sugestões? Uma produção cultural, que é um filme que eu adoro, assim, que eu vi quando lançou, em 1997, então já conta a nossa idade aí, né? Mas se chama Gênio Indomável, com o Matt Damon e o Robin Williams. Então, conta a história de um garoto, né, muito inteligente, mas que sofre diversos problemas emocionais, e esse psicólogo que o acompanha, né, nesse processo todo que ele passa, né. Então, acho que é um filme muito interessante sobre a temática, né, de saúde mental e processo ensino-aprendizagem. E uma outra sugestão também que eu queria deixar aqui é um podcast que se chama Papo de Psiquiatria. São 3 médicos psiquiatras, muito legais mesmo. Os episódios são curtinhos e vale a pena ouvir, tá? E é isso, muito obrigada mesmo, professora Raquel e todos os envolvidos aqui no Matutando. É um projeto muito bacana mesmo, que eu fico muito feliz e honrada em estar participando. Um beijo para vocês e qualquer dúvida, qualquer questão, quem quiser trabalhar com a gente também, só me procurar, pode procurar a professora Raquel. A gente tem outros docentes envolvidos também nesse projeto, então estamos à disposição. Muito obrigada, professora Ellen, mais uma vez. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também à Comissão de Ética do IFG pela proposição deste episódio. E por hoje é só, nós ficamos por aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!